Pega a sua Bíblia aí e abre no Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 2, verso 1. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo 2, versículo 1. E assim que você achar, dá um glória a Deus aí, um aleluia, em nome de Jesus. Capítulo 2, verso 1. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João. Se coloque sobre os seus pés nesse momento. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por cada um aqui essa noite. Todos acharam? Amém? Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, a qual os judeus usavam para purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metetras. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem o que faziam os serventes que haviam tirado da água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Feche seus olhos por um minuto. Pai, obrigado pelo poder da tua palavra, pelo poder de ouvir e poder ouvir a sua palavra. Que seja uma noite de graça, que seja uma noite de manifestação do teu poder, que seja uma noite de cura, que seja uma noite onde a sua presença, Senhor, esteja aqui conosco. Fala conosco essa noite, que o Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se assentar, meu querido. Aleluia. O tema essa noite: um convite para Jesus. Um convite para Jesus. Irmãos, todos nós gostamos de festa. Gostamos ou não gostamos? Quando você vai fazer uma festa para você, você precisa tomar algumas decisões. E a primeira decisão que você vai fazer, quando você decide fazer uma festa, quer seja de casamento, quer seja de aniversário, é chamar os convidados, é começar a escrever uma lista. Quem eu vou chamar? As pessoas mais próximas, aquelas que estão mais tempo comigo, aquelas que têm mais intimidade, os familiares. E você começa a escrever, e talvez no decorrer dessa lista que você está fazendo, algumas pessoas vão falar: não, essa pessoa aqui não dá para eu chamar, não tem tanta intimidade, não tem tanta amizade, mas essa aqui eu vou chamar porque eu gosto demais. Aqui Jesus não havia iniciado o seu ministério de uma forma de milagres. Jesus aqui era filho de Maria, Maria estava na festa, Jesus estava juntamente com os seus discípulos, juntamente com Maria, sua mãe, e Jesus foi convidado para participar dessa festa. A sua mãe estava lá, e pela passagem bíblica você vai perceber que Maria tinha uma certa afinidade com aquela família. Maria era uma pessoa muito respeitada, e você vai perceber ali no texto que ela observa o que ninguém observou. Eu vou entrar nesse detalhe daqui a pouco. Mas fato é que Jesus agora, ele está dentro de uma festa, anonimamente, ninguém conhecia ele, mas ele foi convidado para estar lá. Ele foi convidado para estar nessa festa. O seu ministério ainda não havia iniciado. Irmãos, algo que você precisa entender essa noite. Jesus aqui, ele vai trazer um sinal. João não chama de milagre, João chama de sinal.
Pastor, por que João chama de sinal e não de milagre? Os outros evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, preste atenção nisso, todos os evangelhos foram escritos com uma finalidade. João aqui, a finalidade dele é mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus. Então ele está escrevendo naquele tempo para falar assim, olha, não é sobre o milagre. Eu não estou dizendo que é um milagre, eu estou dizendo que o milagre é um sinal de quem é Jesus. O milagre está apontando para um sinal, o sinal está dizendo para quem é Jesus, o Filho de Deus. Deixa eu ilustrar isso melhor para você entender. Se você tem alguém doente na sua casa, você coloca aquela pessoa no carro e sai imediatamente para o hospital. O seu destino, o seu ponto de chegada é o hospital. No meio do caminho você vai observar uma placa, um sinal que está apontando para o hospital. João está dizendo, não é um milagre, o milagre é um sinal de que Jesus é o Filho de Deus. O milagre está apontando que Jesus é o Cristo encarnado. Aqui no livro de João acontece 7 milagres. João não fala muito de milagres aqui. Os outros evangelhos, eles tratam mais dos milagres. Mas a finalidade do livro de João, a finalidade desse evangelho é falar claramente que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e todas as coisas foram criadas através dele. E sem ele nada do que existe existiria. João escreve o evangelho, começa o capítulo 1 assim: todas as coisas foram criadas por causa de Cristo. Queridos, preste atenção. Jesus está numa festa de casamento. Há uma festa acontecendo. Há uma festa que foi programada. Há uma festa que aqueles noivos ali colocaram a data. E essa festa durava 7 dias. A cultura judaica, quando os casais ali estavam, era 7 dias de festa, irmão. 7 dias era vinho, bebida, dança, alegria, a casa ficava cheia. Mas algo está acontecendo nessa festa. Algo está acontecendo que saiu fora do controle. Preste atenção. Deus inicia a sua criação. Ele coloca Adão e Eva no jardim. Um casal, Jesus estava lá, porque desde o início ele é todas as coisas. Aquele casal erra com Deus e tem uma vergonha. Eles experimentam o pecado. Eles pegam folhas de figueira e tampam, façam vestes para eles, porque envergonharam por causa do pecado. Então, no início, tudo começa com um casal, com um casamento. E agora Jesus vai iniciar o seu ministério. Ele está agora com um casal que está a ponto de passar uma vergonha. Em Gênesis, ele cria. Aqui, ele transforma. Em Gênesis, ele apresenta como Criador. Aqui, ele apresenta como Jesus que vai transformar a água em vinho. A primeira coisa que eu quero trazer para você essa noite, entenda. Jesus foi convidado para essa festa. Eles não pegaram Jesus depois que o vinho acabou. Depois que tudo aconteceu, eles não foram atrás de Jesus. Jesus já estava naquele casamento, Jesus já estava na festa, Jesus já estava participando. E se tem algo que eu e você precisamos aprender essa noite, nós precisamos convidar Jesus para entrar na nossa vida hoje, para entrar Jesus na nossa festa. Você precisa convidar Jesus para participar do seu dia a dia. Você precisa convidar Jesus a estar com você. Não é só na hora da angústia, não é só quando falta o dinheiro, não. É na hora da festa, na hora de festejar também. E a Bíblia vai dizer, meu querido, olha que interessante. Eles convidaram Jesus. Estava acontecendo uma festa. E no versículo 6, eles vão dizer, fizeram um casamento. Fizeram. O verbo fizeram aqui está falando de fazer. Nessa hora eles estão fazendo. Nessa hora a festa está acontecendo. Eles fizeram o arranjo, eles fizeram um convite, alguém foi entregar.
alguém foi servir, outros estão na cozinha, está fazendo, está acontecendo. E como é lindo ver, querido, como nós estamos fazendo as coisas, como nós estamos produzindo, como nós estamos achando que é nós, quando nós estamos dando o nosso esforço, o nosso melhor, nós estamos fazendo e está acontecendo. Nós estamos no palco da vida a todo momento, dizendo: eu estou fazendo, eu estou crescendo, eu estou ganhando, eu estou prosperando, e está tudo acontecendo bem, está tudo bem na minha vida, e está fazendo. Nós queremos isso, nós queremos fazer, nós queremos estar fazendo, nós queremos sucesso, nós programamos as coisas para terem sucesso. Nós organizamos tudo, nós esperamos a data chegar do aniversário dos nossos filhos, nós esperamos concluir aquela viagem dos nossos sonhos, nós estamos planejando, nós estamos fazendo. E como é lindo ver o fazer, esse verbo fazer. Quem fez coisas boas nesses últimos dias aí? Quanto tempo você não faz uma coisa boa? Quanto tempo você não faz uma coisa boa para alguém? Essa faculdade do fazer é lindo. Essa faculdade de entregar é tão lindo. Eles estão fazendo uma boda em Caná da Galileia. Eles estão ali, organizaram toda aquela festa, está acontecendo a festa. Eles estão fazendo, a gente faz um serviço bem feito, a gente faz uma comida gostosa, a gente faz coisas bem feitas. Fazer é um presente de Deus. Deus nos deu a capacidade de fazer e de realizar. Isso Deus deu ao homem. A igreja faz. A igreja faz uma ação social linda. A igreja vai visitar pessoas que estão doentes. E o fazer é uma faculdade que nos ensina. Nós estamos fazendo, nós estamos acontecendo. Que lindo, que maravilhoso. Mas João diz: fizeram as bodas em Caná da Galileia. O verbo fazer está manifestado no texto. E Jesus permanece como um convidado normal. Está tudo dando certo. Está tudo acontecendo, mil maravilhas, está aquele sucesso, a festa. Ninguém está conhecendo Jesus, porque ele ainda não havia feito nenhum milagre, até o capítulo 2, ele está iniciando o seu ministério. O primeiro milagre de Jesus está aqui, ele está na festa, mas ninguém reconhece ele, e a festa está dando tudo certo, está tudo bem, está tudo acontecendo, eu estou prosperando, os convidados estão chegando, eles estão participando, e Jesus está anonamente na festa, ninguém conhece ele. Ninguém sabe quem ele é. O saber é sobre a nossa hora de performar. O fazer é a hora de sentir que vai dar certo. Quando estamos fazendo, quando estamos em cena, no palco da vida, glória a Deus. Mas é exatamente, irmãos, quando eles estão fazendo, exatamente quando o sucesso chegou, que existe uma palavra que chama, um verbo que chama acabou. Jesus não aparece na hora de fazer, Jesus aparece no verbo acabar. Ninguém conhecia ele, ninguém sabia quem era Jesus, e Maria, percebendo ali, fala: olha, acabou o vinho. Tem coisas na sua vida que precisou acabar, para você estar aqui na igreja hoje. Tem coisas na sua vida que precisou acabar um dia, para você entender que você precisava voltar para Ele. Tem coisas na sua vida que um dia desmoronou, para você entender que não é sobre o seu sucesso, não é sobre fazer bem, não é sobre a sua prosperidade, mas é sobre o acabou da sua vida, que entra Jesus em cena. É aí que Ele se manifesta, é aí que Ele vem em cena, porque o fazer é lindo, mas quando você fala assim, acabou. Você já percebeu que a gente planeja tudo certinho? Eu vou levantar tal hora, eu vou entrar em tal lugar, eu vou fazer viagem naquele dia, eu vou acabar a faculdade, eu vou conseguir guardar meu salário tanto, e quando você vê, você não consegue, mesmo planejando tudo certinho. O que eu acho mais lindo é que Maria teve a percepção que acabou o vinho. Eu quero trazer essa primeira aplicação para você essa noite. Os convidados estão ali, a festa está acontecendo, e uma mulher percebe que algo não está normal. Uma mulher percebe que as coisas não estão ocorrendo como deveriam ocorrer. Uma mulher tem a percepção de que o vinho está acabando. Uma mulher detecta o problema. Uma mulher enxerga que vai acontecer uma vergonha, porque para o judeu faltar um vinho numa festa de casamento era uma vergonha, porque o vinho representava alegria. E essa mulher, com uma percepção espiritual, ela percebe o problema.
Deixa eu dizer para você que está aqui essa noite, meu irmão. Essa palavra é para você. Perceba os problemas que estão na sua vida. Perceba os problemas que estão levantando na sua vida. Não faça vista grossa aos problemas. Não faça vista grossa aquilo que se levantou contra o seu casamento, na sua empresa. Às vezes a sua empresa está passando uma crise e você está fazendo vistas grossas. Às vezes seu casamento está em crise e você está fazendo vistas grossas. Às vezes sua vida espiritual está em crise e você não toma nenhuma atitude. Essa mulher percebe, tem a percepção, ela olha e fala assim, peraí, alguma coisa está saindo fora do normal. Alguma coisa está acontecendo que eu preciso resolver. E mais do que perceber o problema, preste atenção. Essa mulher, ela não só percebe, mas ela vai em quem resolve o problema. Você sabe qual que é o problema nosso, irmãos? Nós somos imaturos demais. Você sabe aonde você conhece a maturidade de um cristão, de uma pessoa? Nas redes sociais. Eu fico vendo umas pessoas postando uns negócios, me sentindo triste, aí põe uma carinha. Decepcionada. E joga umas indiretas nas redes sociais aí. Fala, gente, o que está acontecendo? Essa mulher percebe o problema, não vai para a rede social, fala assim, ela não sai comentando com todo mundo, olha, está acontecendo um problema, viu? Os noivos aí, eles vão passar uma vergonha, porque está acabando o vinho. Essa mulher, ela tem a percepção de identificar o problema, Maria, e exatamente quem resolve o problema, Jesus. Você conta a sua vida para todo mundo, você fala dos seus problemas para todo mundo. Você vai nas redes sociais e coloca um desabafo enorme para todo mundo saber da sua vida. Mas para Deus você não abre a boca, criatura, para dizer assim, eu preciso do seu milagre, eu preciso do seu socorro, eu preciso da tua intervenção, meu Pai. Para de desabafar para quem não vai te ajudar. Para de contar a sua vida para quem não vai resolver o seu problema. Essa mulher percebe e ela vai exatamente em Jesus, a quem pode resolver o problema. Ela vai exatamente em Jesus, naquele que pode dar solução ao problema. Ela percebe e ela vai até Jesus. E é interessante que a Bíblia vai dizer que existiam 6 talhas. Quantas talhas? 6. Pastor, o que é talha? É como se fosse um jarro de pedra. E elas cabiam aproximadamente de 80 a 100 litros de água cada uma. E elas ficavam na porta das casas, porque no tempo da purificação, os judeus chegavam em casa da rua e eles tinham que se banhar naquela água, se limpar naquela água. Só que aquelas talhas estavam vazias. E é tão interessante que Jesus fala assim, enche elas d'água. Enche essas talhas de água. Percebe-se que ninguém conhecia Jesus até o momento, amém? Ninguém sabia que ele era o Jesus que fazia milagres, é o seu primeiro milagre. Mas a Bíblia vai dizer que Maria fala assim, façam tudo o que ele lhe disser. Obedeça a ele. Faça tudo o que ele disser a vocês. E a Bíblia diz que aqueles homens, eles encheram de água até a metade, amém? Eles encheram um terço de água, amém? Encheram até onde? Até em cima. Irmão, se chegou até aqui, deixa eu falar porque você ainda não recebeu o milagre de Deus. Por que você ainda, a sua vida espiritual continua desse jeito? É porque Deus está falando, filho, não é só a metade que você tem que encher. Filho, não é só um terço que você tem que encher. Você precisa encher até em cima. Você precisa obedecer aquilo que Jesus está fazendo. Você já fez tanto, irmãos. O começar é importante, mas ir até o final é mais ainda. Entregar é importante, mas fazer o que ele está pedindo é mais ainda. Se colocasse até a metade, ia ser metade vinho. Se colocasse até a metade, ia ser a metade de vinho multiplicado. Mas Jesus pediu para encher até em cima, e eles obedeceram e encheram até em cima. Sabe o que eu percebo nas pessoas? Aceitam Jesus, começam a sua caminhada cristã, começam empolgadas, Jesus é bom, maravilhoso, e no decorrer do caminho da vida cristã, Jesus fala assim,
Enche aí, ó, enche a sua vida aí, enche a sua talha até em cima aí. E aí quando vai ver, a pessoa coloca só um pouquinho de água, metade de água, e nunca termina aquilo que começou. Um milagre incompleto. Deixa eu te falar algo, se ele falou para você encher, coloca até a boca, enche de água até em cima, porque essa água vai se tornar um milagre. À medida que você vai se esforçar, vai ser o tamanho do seu milagre. À medida que você vai entregar, é o tamanho do seu resultado. Talvez o resultado não está agradável hoje, é porque você não tem entregado o que precisa ser entregue. Você não tem se esforçado da maneira que é para se esforçar. Você não tem enchido essas talhas. Tem sido negligente. Eles encheram até em cima. E a Bíblia vai dizer que aquela água enchida até em cima das talhas transformaram em vinho. E Jesus fala: pega esse vinho e leva para o mestre Sala. Só vai ver milagre quem está servindo. Só vai ver milagre quem está nos bastidores servindo. Só vai ver milagre quem está ali colocando água na talha. Os convidados não sabiam que o vinho acabou. O noivo não estava sabendo que o vinho acabou. Os pais do noivo não estavam sabendo que o vinho acabou. Mas quem estava servindo estava ali colocando a água. E quando eles acabam de colocar a água, Jesus transforma a água em vinho e fala assim: agora leva para o mestre Sala. Isso é lindo, porque vai provar para mim e para você que nós vamos enxergar o milagre a partir do momento que nós estamos servindo alguém. A partir do momento que nós estamos fazendo a obra de Deus. A partir do momento que você está se entregando. A partir do momento que você está fazendo. A partir do momento que você está ali colocando a mão na massa. Você vai falar assim: meu Deus, eu não sabia que esse milagre poderia chegar a alguém. É quando você está aí, irmão, fazendo a obra, sabe? Essa ação social. E uma pessoa falou algo que mexeu muito com o meu coração. Eu não teria nunca condição de passar por o que eu passei aqui hoje. Ser servida como eu servi aqui hoje. É um milagre que está acontecendo. É quando você chega numa casa e aquela pessoa fala assim: pastor, eu estava perdido, eu não tinha mais solução, eu consegui encontrar Jesus. E através da sua vida, através do GC, através do Ministério Bem Casados, e nós estamos vendo esses milagres acontecendo, meu irmão. Porque nós estamos servindo. Nós estamos vendo as talhas sendo transformadas em vinho. E mais do que isso, Jesus fala assim: pega esse vinho agora e leva para o mestre Sala. O mestre Sala, ele era responsável por toda a festa. Ele era responsável por tudo que estava acontecendo na festa. E a Bíblia diz que quando ele experimenta aquele vinho, ele fala assim: não é possível. Não é possível, não é comum. Não é possível. Como isso aconteceu? Como que foi? E ele fala assim: todo mundo faz de uma forma. Todo mundo tem um protocolo. Todas as festas que eu estou, eles sempre servem o vinho melhor primeiro. Você está fazendo diferente. Você está servindo o melhor vinho. Meu irmão, deixa eu dizer uma lição para você essa noite. Não seja uma pessoa comum. Uma pessoa comum está acostumada com resultados comuns. Seja uma pessoa que dê o seu melhor. Seja uma pessoa diferente. Seja uma pessoa que busque diferente. Seja uma pessoa que tenha uma entrega diferente. O que esse homem está dizendo: olha, eu participo de tantas festas aí, e eles fazem dessa maneira, desse protocolo. Você fez diferente, a sua família é diferente, você é diferente, você está fazendo diferente. Você deixou o melhor vinho para depois. Você está entregando o melhor agora. Irmãos, eu estou orando a Deus para eu não estar conformado com esse tempo. A Bíblia diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se tem uma coisa que tem que estar dentro do cristão, é inconformidade com esse mundo. Eu não estou conformado, eu preciso fazer a minha parte. Eu não posso aceitar que crentes dessa maneira, uma igreja fria desse jeito, eu não posso aceitar as pessoas com um casamento assim, eu não posso aceitar a violência. Eu estou inconformado com esse século, eu estou transformando ele pela renovação da minha mente. O que o mestre Sala está dizendo é:
Você não é uma pessoa comum. Você faz o que as outras pessoas não fazem. Você entrega o que as outras pessoas não entregam. Você tem o que as outras pessoas não têm dentro dela. Às vezes a gente olha um grande empresário, bem sucedido. Às vezes a gente olha alguém prosperando. A gente vê um grande ministério, uma família linda, mas não vê o que essa pessoa fez para estar ali. Só quer ver o resultado. Às vezes você olha e fala assim: nossa, que igreja linda, nossa, que ministério maravilhoso, nossa, que casamento bem estruturado. Mas você não viu aquela pessoa colocando as águas nas talhas. Você não viu aquela pessoa trabalhando arduamente para chegar onde que está. E aí você vê um milagre e fala assim: meu Deus, o que está acontecendo? Nada na sua vida vai acontecer de repente, meu irmão. Nada na sua vida vai acontecer por acaso. Você precisa sair da zona de conforto e encher as suas talhas de água essa noite. Você precisa se movimentar essa noite. Você precisa encher essas talhas, obedecer a Jesus e encher essas talhas de água, porque quando você vai estar enchendo as talhas, Deus vai operar um milagre à medida da sua fé, à medida da sua entrega. Jesus pede para entregar. Aquela festa seria uma vergonha, mas eles obedeceram tudo o que Jesus fez, tudo o que ele falou. Jesus pediu para encher, agora pediu para tirar. E os primeiros que viram vinho, bom vinho, foram aqueles que estavam servindo. O mestre Sala está dizendo assim: olha, você não está protocolado, você está vivendo algo novo. Você quer resultados diferentes esse ano? Quem quer resultados diferentes? Faça coisas diferentes. Você quer ver sua empresa romper mais? Faça o que ninguém está fazendo. Você quer ver o seu ministério fazer crescer? Faça o que ninguém está fazendo. Eu fiz uma reunião dos homens, eu disse aqui, 3 da manhã. Eu comentei já aqui no culto. E eu falei: gente, vai vir meia dúzia de homens. Eu sei que meia dúzia vem aqui. 3 da manhã, um frio. E na hora que eu cheguei aqui, eu vendo os homens entrando, eu falei: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Vai ter churrasco. Um veio com violão, subiu aqui em cima, o outro começou a ajoelhar, o outro começou a orar. E eu falei: é isso, nós precisamos fazer coisas diferentes, nós precisamos inovar, nós precisamos buscar algo diferente. Chega de fazer o que todo mundo está fazendo. Chega de viver o que todo mundo está vivendo. Chega de esperar esse resultado medíocre que você quer da sua vida espiritual e financeira. Faça o que ninguém está fazendo. Entregue o que ninguém está entregando. Porque quando você entrega, quando você tem fé, quando você dedica, o milagre chega, a bênção vem. E você vai ver que através daquilo que você colocou esforço. Chega, irmão. Chega de regras. Chega de protocolo na igreja. Pastor, eu estou inconformado com os resultados da minha vida financeira. Irmão, vai fazer um curso, vai entregar currículo, vai encher suas talhas, deixa de ser preguiçoso. Vai estudar, vai fazer uma faculdade. Está acomodado. Quer casar, mas não consegue pagar um cachorro quente para a menina. Não joguei direto para ninguém. Não grava isso não, meu querido. Deixa eu dizer, diga para esse irmão do seu lado aí: você não é comum. Você é diferente, meu irmão. Você não é igual todo mundo, não. Não, você não. De forma alguma. As talhas representam, irmãos, a lei. As talhas representam. Qual que é o número da perfeição que a Bíblia diz? Número 7. Por que só tem 6? Porque Jesus está trazendo, João está querendo dizer, e ele está escrevendo para os judeus e para os gregos. Ele está dizendo: a lei é imperfeita, mas esse que está vindo após a lei, Jesus, é o que vai transformar água em vinho. Esse sim vai transfigurar a lei nele, é sobre ele. Você acha que essa crise chegou na sua vida para quê? Seja sincero. Tem pessoas aqui dentro que estão passando crises enormes. Por que você acha que Deus levantou essa crise?
Mas quando acaba o vinho, lembram de Jesus. E é assim na nossa vida, quando acaba alguma coisa, quando tem falta, quando sai do nosso controle, peraí, deixa eu buscar a Deus lá na igreja, Lagoinha Nacional. Vou pedir oração forte para o pastor Vinícius. É quando acaba. E aí agora, o Jesus que ainda não havia feito milagres, começa a se revelar. Sabe para que essa crise chegou na sua vida? Lê o versículo 11 para mim. Preste atenção no versículo 11. Capítulo 2, verso 11. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Essa crise chegou na sua vida, sabe para quê? Para aumentar a sua fé. Essa crise bateu aí no seu emprego, na sua empresa, no seu casamento, sabe para quê? Não é para destruir não, não é para te envergonhar não, é para você reconhecer que só Ele é Deus, que só Ele pode fazer, porque de uma forma ou de outra você precisa dizer, eu estava fazendo, estava dando certo, agora eu estou vendo que está faltando, eu preciso recorrer a alguém, e você recorre a Jesus. Você recorre a Ele nas percas. É lindo, meu irmão. E os discípulos olharam e falaram assim, peraí, nós não estamos acompanhando qualquer um não, nós estamos acompanhando Jesus, o Messias, é Ele mesmo, vamos crer nele. Essa crise chegou na sua vida para aumentar a sua fé. Preste atenção, tudo que você está passando na sua vida é pedagógico, tudo vai trazer um ensinamento para você. Pastor, eu estou numa crise no casamento, preocupa não, meu irmão, vai passar. E se você for sábio para entender que é um propósito de Deus, Ele vai vir com a provisão, com milagre, e você vai ver que a sua fé vai aumentar nessa crise. Pastor, estou passando uma crise financeira da empresa. Não preocupa, meu irmão, tenha fé, trabalhe arduamente, acorda cedo, vai lutar, vai correr atrás, coloca Deus na frente, que você vai ver que essa crise se levantou, para você entender que não é sobre você, não é sobre o fazer, mas é o sobre acabou, e quando acabou é que Ele entra em cena, quando acabou é que o Messias se revela. Deixa acabar. Eu acho lindo, porque esse trecho traz muitos ensinamentos para nós. E eu quero trazer 3 aplicações aqui, para que a gente possa encerrar. A primeira dessa aplicação, diz assim: mesmo Jesus sendo convidado, não impede que o vinho acabe. Está aí uma crise que vai bater na gente toda hora. Jesus é o convidado da festa, amém? Jesus está na festa, amém? O vinho acabou. Mesmo quando você aceita Ele, mesmo quando você traz Ele, mesmo você tendo a presença dEle, você vai ter falta de algo. Mesmo quando você está vendo que Ele está dentro de você, que Ele está na sua casa, no seu casamento, no seu ministério, que você está fazendo as coisas tudo certo, mesmo assim vai acontecer, irmãos, vai acontecer alguns problemas, não é por causa da gente, mas é porque Ele está provando a nossa fé. Jesus está presente e o vinho acaba. Lembra de Marcos, no Evangelho de Marcos, quando eles estão dentro de um barco? A Bíblia diz que uma grande tempestade está batendo no barco para lá e para cá. Sabe o que Jesus está fazendo? Dormindo. Deitado lá na polpa do barco, ó, no travesseiro. E os discípulos, meu Deus do céu, Jesus amado, vai morrer todo mundo. E batendo contra o barco, mas o barco que Jesus está não vai afundar. O barco aonde Jesus está, o casamento aonde Jesus está, não vai afundar, porque Ele está lá. Então, mesmo que tenha grande tempestade, não preocupe, seu barco não afunda. A festa não vai ter vergonha, porque Ele chegou nesse casamento, amém? Mesmo com Jesus, irmão, nós estamos sujeitos a problemas, frustrações, sucesso ou fracasso, a ter saúde ou enfermidade, a viver muito ou morrer, ou ter uma vida precoce. Mesmo com Jesus, nós teremos situações e problemas difíceis. Não se preocupe. Quantos crentes, irmãos, que estão passando situações difíceis e muitas das vezes não tomam atitude nenhuma, muitas das vezes desanimam, muitas das vezes enfraquecem na fé, muitas vezes ficam murmurando. Por quê? Porque estão vivendo uma vida baseada. Sabe aquela música que a gente canta demais? Se Deus fizer, e se não fizer, continua sendo Deus, né? É lindo cantar essa canção, não é?
Vive na prática, irmão. É difícil. Quando a crise bate, quando você recebe um diagnóstico, quando o desemprego bate na porta, quando o luto chega, quando você olha e fala assim, como eu vou pagar as contas esse mês? Mas essa noite eu quero dizer para você, querido, Ele vai continuar sendo Deus na sua vida, porque Ele é soberano. Você convidou Jesus para estar na sua vida, você convidou Jesus a participar do seu casamento. Ele é quem vai fazer o milagre. E o segundo ponto, perceba que existe um problema. Perceba que tem um problema na festa. Perceba que tem um problema no seu casamento. Perceba que a sua vida espiritual não está muito boa. Perceba, meu irmão, que a sua vida financeira não está muito boa. Você precisa perceber esse problema. Você precisa enxergar isso. Se Maria não percebe isso, irmãos, os convidados estavam lá festejando, o casamento estava acontecendo, mas aquela mulher com uma percepção, se a sua esposa falar com você assim, meu querido, não faz isso, não faz, em nome de Jesus, porque quando você fazer e dá ruim, você vai escutar assim, eu te avisei, eu te falei. Perceba que as coisas não estão muito bem. Pastor, as coisas não estão muito bem. Detecte o problema, enxergue esse problema, identifique esse problema, e através da sua fé agora você vai levar diante de Deus e falar assim, Deus, eu preciso de um milagre do Senhor, eu preciso que o Senhor opere um milagre nas minhas vidas. Às vezes a gente acostuma tanto com o problema, a gente acostuma tanto com essa vida espiritual, a gente acostuma tanto com essa vida medíocre, que a gente vai se empurrando. A gente vê que tem um problema no casamento e não faz nada, a gente vê que não tem mais vida com Deus e não faz nada, vai deixando e vai empurrando para a vida. O Senhor está dizendo para você essa noite, observe aonde está o problema, qual área da sua vida está passando por um problema. Irmãos, tem irmãos que a gente aconselha e fala assim, filho, o problema está aqui, vamos resolver. Ah não, pastor, isso já tem anos que eu carrego comigo. Gente, você quer algo que encuca a minha cabeça? Preste atenção. Jesus chegava um paralítico e falou assim, você quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer voltar a enxergar? Claro. Por que Jesus perguntava? Porque agora você não vai ser mais paralítico. Você vai ter que levantar dessa maca aí, vai ter que trabalhar, acordar cedo, vai ter que se esforçar, você não vai receber mais esmola, porque agora você tem saúde. Então a pergunta de Jesus, parece ser não tão óbvia, mas ela é óbvia. Será que você quer sair e largar essa maca sua que você carrega aí? Ou você quer ficar mendigando o tempo todo, quer ficar deitado aí, quer ficar nessa depressão, nessa tristeza toda? Levanta dessa maca, você quer ser levantado. O que Deus está te perguntando essa noite, você quer deixar esse problema? Você quer resolver esse problema? Você quer detectar esse problema? Você quer resolver isso que tem te matado? Ou você quer se arrastar por anos? Tem gente que está levando isso há anos. Tem pessoas que estão aqui dentro que não conseguem perdoar há anos. Traz esse problema há anos na sua vida. Detecte o problema, meu irmão. Maria é sensível, ela tem percepção quando alguma coisa não está bem, quando o casamento não está bem, quando a família não está bem. Ela tem uma sensibilidade de mulher. Ela percebe quando alguma coisa está fora do eixo, meu irmão. Maria é sensível para saber e como tratar o problema. Você precisa ser sensível ao problema e saber como tratar ele também. E o terceiro e último ponto, eu já encerro. Chame Jesus para participar da sua festa. Você sabe qual que é o nosso problema? Vamos ser sinceros. A gente quer chamar Jesus só quando as coisas estão ruins para a gente. A gente só lembra em Deus quando as coisas estão de mal a pior. A gente se volta para Deus só quando as coisas apertam mesmo. É sinceridade, irmão, nós somos humanos. Enquanto você está na festa, enquanto você está aproveitando, enquanto você está fazendo, enquanto as coisas estão acontecendo, você não percebe. Você não chama Deus, bate uma crise emocional, bate uma crise financeira, bate uma crise espiritual, e você fala assim, deixa eu voltar para a igreja, deixa eu correr para a igreja. Sabe o que o Senhor está te falando essa noite? Chama Ele para a festa. Chama Ele para participar do seu dia a dia. Chama Ele para ir para a empresa com você. Chama Ele para ir para a faculdade com você, querido. Isso é lindo, você reconhecer Jesus em todos os momentos, querido.
Você reconhecer Jesus em todos os momentos. Chama Ele para a festa, por quê? Porque no dia que a crise chegar na sua vida, no dia que a crise bater, no dia que a ansiedade chegar, você falar assim, peraí, Ele está aqui na minha casa, Ele está aqui no meu casamento, eu convidei Ele para estar aqui, Ele está aqui, e quando Jesus está, o milagre vai acontecer, querido. Eu estava num aniversário ontem de 15 anos, eu achei tão lindo o que o irmão fez. Ele falou, olha, todo mundo na festa de 15 anos, o sonho da menina é dançar a valsa com o pai. É o sonho da menina. Eu acho que eu não conseguiria, que eu sou desengonçado até para dançar, imagina para cantar. Mas ele chamou assim, olha, eu não vou dançar com a minha filha a valsa. Nós vamos quebrar o protocolo, não vamos fazer o que todo mundo está fazendo, não é porque todo mundo está fazendo, não fazer não. Nós vamos chamar Jesus para dançar com a gente aqui. Isso é lindo, sabe por quê? Porque prova, sabe, irmãos? Que não é sobre uma valsa, mas falar assim, nós estamos reconhecendo que melhor que essa valsa que eu ia dançar com a minha filha aqui, é cantar 4 louvores, adorar Ele, é dizer assim, Jesus, entra nessa festa aqui, participa desse momento de alegria da minha família, Jesus, participa desse momento que eu estou tão feliz com a minha casa, com a minha família. Meu querido, não é só quando as coisas estão ruins que você precisa procurar Deus ou a igreja, não é só quando as coisas pioram para o seu lado, não. Você precisa procurar Ele no dia que o dia estiver bom, no dia que o sol estiver brilhando também, mas no dia que a noite também vir na sua vida, no dia que o luto chegar também. Você precisa reconhecer Ele em todos os seus caminhos. Você precisa olhar e falar assim, eu não estou buscando a Deus por um interesse de um milagre. Não é sobre o sinal que João está apontando. Ele não está falando sobre o sinal. Ele está falando, olha, mais do que esse milagre, mais do que esse sinal que Ele está fazendo aqui. Eu quero dizer para vocês que não é sobre isso. É sobre vocês crerem, vocês entenderem que não é o sinal, mas é o Senhor. É Jesus, o Messias. Ele está encarnado. Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus poderoso. Ele é aquele que estava na criação desde o início. É sobre Ele, não é sobre o sinal. Nós não estamos atrás do sinal, nós estamos atrás dele, é de Jesus, meu irmão. Melhor que o milagre é ter Ele na sua vida. Melhor que o milagre é ter no seu casamento. Eu fico olhando as igrejas para atrair pessoas, para atrair multidão. Vem que você vai prosperar. Vem que você vai passar debaixo da porta no sal grosso. Vem que você vai receber a rosa de Sharon. E aquela multidão atrás. E sabe o que a gente quer? Preste atenção. Maria e Marta. Gente, essa família eu aprendo demais com eles. Jesus ia almoçar, sentar na mesa da casa de Maria, Marta e Lázaro. Maria sempre gostava de ficar nos pezinhos de Jesus, escutando ele falar aquelas palavras lindas, pregando aquele sermão maravilhoso. Imagina Jesus pregando e Maria ali, Lázaro na mesa e Marta mais agitada. Deixa eu preparar aqui um assuanco para Jesus. Jesus chegou na minha casa. Tem gente que é assim, é Marta, tem uns é Maria. Mas estava ali a família toda. Sempre que Jesus ia em Betânia, na cidade de Betânia, eles estavam ali na mesa com Jesus. Isso é lindo. Mas teve um dia que o irmão Lázaro estava doente. Teve um dia que o irmão delas, Lázaro, estava doente. E Jesus estava em outra cidade. E aí Maria manda um WhatsApp através do mensageiro dizendo assim: fala para Jesus que Lázaro, a quem muito ele ama, está doente. Quem tem intimidade na mesa tem uma oração respondida no céu. Quem tem intimidade com Jesus na mesa não está buscando Ele por interesse, mas está entendendo, olha, eu sei agora em quem recorrer, eu sei agora para onde eu vou. Eu lembro que Ele sentou na mesa com a gente aqui. Lázaro tem um amigo que é Jesus, e Jesus pode curar ele. Olha que lindo, gente. Só que Lázaro morre. Lázaro morre. E Jesus chega depois de 4 dias. Depois de 4 dias, Jesus se aproxima. Marta chega daquele jeitão sanguíneo e fala assim: se você tivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus fala: não, ele vai ressuscitar. Ela fala assim: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Marta tem uma fé do passado. Se você tivesse aqui, não aconteceria isso. Fé no passado. Jesus fala: eu vou ressuscitar ele. Eu sei, no último dia. Fé no presente. Fé no futuro, mas fé no presente não tem. Maria, ao invés disso, ela se aproxima, ajoelha aos pés, como era de costume, e fala assim: Jesus, eu sei que você pode fazer um milagre na vida do meu irmão. E a Bíblia diz que Jesus chorou, saiu lágrima dele, e fala assim: aonde colocaram ele?
Aonde colocaram o meu amigo Lázaro? Querido, deixa eu dizer para você essa noite. O Senhor está dizendo para você aqui essa noite. Não é sobre o milagre, mas é sobre quem é Jesus. Não é sobre Ele operar um milagre na sua vida, mas é entender que você tem intimidade na mesa com Ele. Você tem crédito, você tem acesso a Ele. Você tem acesso pelo novo e vivo caminho, através do sangue de Jesus. É sobre você dizer assim: as minhas orações são respondidas. Sabe por quê? Eu não estou buscando porque as coisas pioraram, não. Eu não estou buscando um milagre, não. Eu amo por quem Ele é. Eu adoro por quem Ele é. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Eu sou amigo de Deus. Eu sou amigo dEle. Ele conhece o meu coração, Ele sabe quem eu sou, eu choro com Ele. E a Bíblia diz que Lázaro ressuscita e sai para fora. Quem sabe tem coisas que estão mortas na sua vida e Deus quer fazer um milagre hoje. Quem sabe parece que o casamento está acabando e Ele está dizendo assim: eu só te peço que você obedeça. Enche de água essas talhas aí. Está precisando transbordar, está precisando encher de novo, está precisando colocar águas aí, porque Deus quer fazer um milagre, mas depende de uma ação nossa, depende de uma atitude nossa. Uma festa que só tornaria vergonha, agora é uma festa de honra, porque o melhor vinho vai ser servido. O melhor de Deus vai vir para a sua vida, meu irmão. Você ainda não viveu o melhor que Deus tem para você. O melhor vinho vai ser ainda derramado. O melhor que Deus tem para você, o melhor dos seus sonhos, o melhor que você já sonhou, o melhor do seu ministério, o melhor da sua casa, o melhor da sua família, ainda está por vir. Ainda está por vir. Você quer viver um tempo diferente? Enche essas talhas de água, meu irmão. Sai do comodismo. Sai deste lugar de apatia espiritual e fala assim: Jesus, o encher a talhas, deixa que eu vou colocar até em cima. Eu vou esforçar para ter um resultado melhor, para não ser comum. O milagre deixa com Ele, que Ele faz. Está cansado? Deixa que Ele é seu descanso. Eu queria orar por você essa noite. Coloque sobre os seus pés. Nós vamos cantar essa canção, mas antes eu vou orar.